Cláudia, como que funciona o atendimento de saúde mental aqui no município? Para que a pessoa faça o acompanhamento, aquelas pessoas que procuram esse acompanhamento e também aquela pessoa que tem uma necessidade emergencial, que acontece uma crise. Então, qual é a diferença entre os dois e como que funciona? Bom, então, assim, vamos... primeiro, deixa eu tentar explicar como é que está estabelecido hoje o serviço de saúde mental no município, né? Tem as unidades básicas, né, que atendem também saúde mental, eles têm agenda de saúde mental, tem o ambulatório de saúde mental e tem o CAPS. E, claro, também tem a UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento. Então, para onde é que eu vou se eu precisar, se eu não estiver me sentindo bem, né? Às vezes a pessoa não sabe aonde que ela vai buscar ajuda. Digamos, você falou ali de uma crise, né? Digamos que a pessoa teve um surto grande, né? E a família está super preocupada, não sabe o que fazer, aquela pessoa está surtando em casa. O recomendado é que acione o SAMU, né, no 192, e leve essa pessoa até a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, né? Num caso assim de surto, é aquele o serviço. Porque ali eles têm a medicação para aquele momento. E depois, quando passar o surto, a UPA normalmente encaminha, né, para o local adequado, né? Normalmente eles acabam encaminhando para o ambulatório ou para o CAPS. Então, e como é que eu sei que se eu não tiver nenhum surto, nenhuma crise, para onde que eu vou se eu estiver me sentindo triste, tenho chorado várias vezes ao dia, ou na semana, ou N coisas que podem estar acontecendo, né? A gente sempre indica que a porta de entrada de todo o serviço de saúde do município é a unidade básica, independente do que a pessoa tenha. Então, procure a unidade básica de saúde mais próxima, né? Do teu bairro, da onde você mora. E vai lá e faz uma consulta ou conversa com a enfermeira. E lá na unidade básica, esse paciente vai ser estratificado. Ou seja, ele vai passar por uma, entre aspas, avaliação, né, de um profissional de nível superior, ou a própria enfermeira, ou o médico que vai atender esse paciente, né? E ele vai, então, a partir desse documento de estratificação de saúde mental, que é da Regional de Saúde, ele vai chegar a uma conclusão depois de observar o paciente, os sintomas que ele tem, né? E ali nesse documento tem, digamos assim, uma pontuação, né, que vai fechar no final. Se é baixo risco, se é médio risco e se é alto risco. Se esse paciente tiver uma pontuação de médio para cima, ele já é encaminhado para o ambulatório de saúde mental, que vai através de um sistema de regulação. Então, a diferença de um tempo atrás, o paciente ia lá no ambulatório, e CAPS, porque era o CAPS no mesmo lugar do ambulatório, né? Ele ia com o documento de encaminhamento em mãos. Agora a gente não faz mais assim. Esse paciente é inserido num sistema de regulação que a gente lá do ambulatório abre todos os dias, e daí a gente vê ali o que foi a descrição, o que aconteceu, e a gente já regula aquele paciente, né? Para quanto mais cedo for atendido, melhor, né? Então, mas esse é o critério, é o documento da 6ª Regional de Saúde que determina onde é que esse paciente vai ser atendido, né? Se ele for baixo risco, ele fica na unidade, e se for médio e alto risco, é ambulatório de saúde mental. E pro CAPS, quem é que vai pro CAPS, né? É aquele paciente que tem o transtorno severo, persistente, e que só, entre aspas, eu digo só, né? Que às vezes o paciente precisa de algo a mais do que consultas médicas e psicoterapia. E às vezes tem pacientes que nem para psicoterapia vai, que ele precisa ir direto para as oficinas terapêuticas do CAPS. Né? O que acontece lá no CAPS? Qual que é a diferença de serviço? No ambulatório de saúde mental, a gente tem a consulta médica e a consulta com o psicólogo. E também funciona lá o grupo de álcool e drogas. Né? Os pacientes que fazem uso ou deixaram de fazer uso de álcool, de algum outro tipo de droga, tem um grupo que acontece toda quarta-feira lá com o nosso enfermeiro no ambulatório. E também tem o grupo de famílias, né? Tem os familiares desses pacientes que na quarta-feira, com a nossa assistente social também lá no ambulatório. No CAPS, digamos assim, tem as oficinas terapêuticas para os pacientes que têm transtornos mentais mais severos, persistentes, como, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, depressão.
E aí eles vão para essas oficinas terapêuticas do CAPS. Quantas vezes por semana? Depende da avaliação da equipe do CAPS, né? Aí esse paciente, digamos, está sendo acompanhado no ambulatório e o médico percebe, o psicólogo percebe, daí a gente se reúne para discutir o caso. Esse paciente não está evoluindo, ele precisa de outras, né? Oficinas ou qualquer, né? Ele precisa de mais coisas para ele melhorar. Aí a gente, então, em equipe, a gente decide que esse paciente será melhor atendido no CAPS. E aí, lá no CAPS, ele passa por uma anamnese com o terapeuta de referência. Temos lá no CAPS a terapeuta ocupacional, 2 psicólogas 20 horas, todas 20 horas, né? Temos a assistente social e temos o enfermeiro. Então, esse paciente ele vai passar por todos esses profissionais nas oficinas terapêuticas. Às vezes ele precisa ir uma vez por semana, às vezes a necessidade dele é de ir mais de uma vez por semana para participar das oficinas. Isso.